Shalom, queridos. Mais um dia aí da nossa aula. Vamos começar com o alimento, aquilo que alimenta a nossa alma, né? E essa semana, ouvindo a palavra do Senhor, lendo, meditando, o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração acerca da alma vazia. E o apóstolo Éder Gregório falou sobre isso um pouco, e eu quero trazer o que o Senhor ainda trouxe sobre o meu coração. Ele disse assim: toda alma vazia se move, vou retificar, toda alma vazia não se move por propósito, mas se move por atenção, por atenção. Eu não sei se você consegue compreender a dimensão disso, mas quando nós nos reunirmos aqui para estar estudando a palavra, quando nós estamos buscando do Senhor a verdadeira fonte, nós temos que nos mover pelo propósito. Pastora, eu assisto a aula e eu quase não consigo entender. Sabe, nesse feriado que eu maratonei nessas aulas, em todas as aulas do Apocalipse, e assim foi tremendo, porque o Senhor já trouxe novas revelações e ali trouxe dentro de mim, né, o preenchimento daquilo que só a palavra faz. E lá em Salmos, eu queria que você lesse em Salmos capítulo 37, a partir do verso 3, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aí diz assim, em outra tradução, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e alimenta-te da verdade. O verso 3. E nessa outra está dizendo: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Alimentado de quê? Da verdade. Alimentado da verdade. E em seguida continua dizendo: agrada-te também no Senhor e ele te considerar os desejos do teu coração. E o que que esse alimentar-se da verdade, o que que ele fala? Ele fala de uma alma satisfeita da verdade, né? E então ele continua dizendo: agrada-te do Senhor, se satisfaça com os mimos do Senhor, esteja satisfeito no Senhor, esteja agradecido no Senhor, esteja cheio da satisfação do Senhor e não coma qualquer palavra. Porque quando eu estou cheio do Senhor, quando eu estou cheio da palavra da verdade, eu me movo pelo propósito e não me movo por atenção. Muitas das vezes o nosso problema é que nós não temos a atenção de alguém, ou mesmo eu falo às vezes, né, ali a atenção na igreja, muitos encontram dificuldade. Mas a palavra é que se você está satisfeito com o alimento da verdade, a tua alma, ela vai estar cheia, ela vai estar satisfeita da verdade. Por isso, alimenta-te da verdade, né? Agrada-te do Senhor, então, depois de você se alimentar da verdade, você se agrada do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, esteja agradecido. Por que essa geração que a gente tem encontrado, né? Ela está enferma, ela se encontra com a alma enferma, porque as almas estão vazias e elas comem de qualquer água para saciar a sua sede. Almas vazias, elas se agrupam com qualquer pessoa. Adolescentes têm muito disso, de se agrupar por uma carência na alma, né? Eles estão preocupados em matar sua sede, em matar sua fome pela atenção, mas não pela palavra da verdade. Então, por isso que para eles qualquer coisa serve, qualquer coisa serve. Então, é tempo em que o Senhor joga luz para os vazios da alma, para aqueles que não estão preenchidos com a palavra dele. Por isso, a palavra, ela é muito certeira. Ela diz assim, ó, alimenta-te da verdade, agrada-te também no Senhor. Outra tradução diz assim, deleita-te também no Senhor.
e ele satisfará, e ele concederá os desejos do teu coração. Que você grave essa palavra, que a tua alma, ela não seja uma alma vazia, mas ela se alimente da água da verdade, da água da palavra, né? Que a tua alma esteja cheia, se movendo por propósito e não por atenção. Sabe, eu tenho uma coisa no meu coração. Eu abri esse propósito para estar ministrando aquilo que o Senhor derramou nos nossos corações, porque aqui nós compartilhamos muito da palavra. E independente se houver uma, duas, três, 10, 20, 30 mil pessoas, se não tiver nenhuma, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para trazer alimento às almas, que você, meu irmão, possa ser também um canal, né, de convidar as pessoas, porque elas estão sedentas, elas não conseguem parar para estudar a palavra, elas não conseguem parar para se alimentar da palavra, elas vão pela atenção, elas não entenderam que a alma delas só serão verdadeiramente completas, cheias, quando houver a palavra da verdade na completude das suas almas. Amém? Glória a Deus. Pastor Tito, você está aí? Estamos aqui, Pode orar, meu irmão. estamos aqui. Glória a Deus. Poderosa essa chave, viu? Tremenda. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, antes de começar, eu fazer menção na palavra. Está escrito aqui em Colossenses, né? A epístola de Paulo aos Colossenses. Olha, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, que é Cristo. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia. Colossenses 2, 3. 2, 2 e 3. Bom, diante dessas palavras de Paulo, ele estava ali falando com os irmãos de Colossenses, escrevendo essa epístola. Um esforço que ele sempre faz. É o que você está vendo agora, a gente entende que é em tudo, tudo no reino de Deus é tomado por esforço. E eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Ariadne, pela determinação e por se esforçar para se manter no propósito. E Amém. nos trazendo, né, sendo instrumento de Deus também para nos trazer conhecimento e compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Pai amado, nós te glorificamos e bendizemos o teu santo, maravilhoso nome. Senhor, que nesta noite, mais uma aula dessa escola, da Primícias School, Senhor, ela não seja, meu Pai, como nós, como espectadores, estejamos aqui apenas para ouvir, mas que a tua palavra, Senhor, por meio do teu Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, ele nos traga o entendimento, o discernimento das coisas espirituais, daquilo que está, o espírito por trás da letra, aquilo que está contido ali, Senhor, os tesouros escondidos, contidos na tua palavra. Pai, nos livra desta mentalidade terrena e por causa da tecnologia e de outras distrações nesta terra, da tecnologia que foi gerada para tirar realmente o foco, às vezes, muitas vezes roubar a nossa visão. Pai, tira-nos desta mentalidade terrena e nos leva a ter uma mentalidade celestial. Estejamos ligados no Senhor. Pai, que em nós seja renovada a esperança de estarmos na glória com Cristo, o Senhor, o nosso Rei, porque uma das maiores profecias já liberadas sobre na palavra de Deus, sobre tudo que é espiritual, foi quando o Senhor disse que Ele voltará, eu voltarei. Assim como eu estou subindo, eu também voltarei. E eu espero, Pai, que nós, assim como estamos agora compartilhando da palavra, através dessa escola, que como está escrito que
Pai, na nossa testa, na tábua do nosso coração, esteja, Senhor, firmada e escrito todas essas palavras, as chaves que o Senhor tem nos trazido através da revelação. E este avivamento que é chegado sobre a igreja brasileira, começando em Palmas e em outros, Senhor, outros estados, onde o Senhor tem levantado também pessoas comprometidas com a tua palavra, com a tua verdade. O avivamento é chegado, Senhor, que uma igreja avivada é aquela que a cada dia reafirma a sua identidade no Senhor e que, crendo no propósito, permanece firme nessa caminhada, olhando para Cristo. Pai, assim eu te agradeço e peço, usa nas tuas mãos a tua filha, e que a cada dia, Senhor, a cada manhã, assim como as tuas misericórdias se renovam, sobre a tua filha também seja renovado, Senhor, o espírito de conhecimento do Senhor, venha fluir e frutificar na vida da tua filha, da pastora Ariadne. Assim, Pai, eu te agradeço, para também que seja alcançado este mesmo espírito, Senhor, venha fluir em nós, sobre cada um que está acompanhando e aqueles que por algum motivo hoje não estão conectados, mas que depois sejam alcançados por esta aula. Eu assim, Pai, te agradeço em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor e nosso Mestre. Obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus, pastor Dito, obrigada. Bebê, tá na hora de dar o remédio do neném, tá? Que tocou meu Tô indo lá. alarme. Obrigada. Tô indo lá. Shalom, queridos. Então vamos continuar, né? O irmão Maico tá aí no QAP. Deixa eu ver, cadê você? Achei. Amém. Estão me ouvindo? Estamos, glória a Deus. Glória a Shalom Deus. a todos. Shalom, querido, bem-vindo. Vamos continuar nosso estudo. Nós paramos ali na volta oculta do Senhor Jesus, né? E nós iríamos começar então a etapa visível da volta do Senhor. Nós estamos aí no capítulo 1 de Apocalipse, verso por verso, e vamos aí seguir, irmão Michael. Nós lemos e nós estamos falando sobre o testemunho de Jesus. Quem que é o testemunho de Jesus, irmão Michael? É a igreja. Será se minha internet está ruim? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que minha internet está um pouco fraca. Só um minutinho. Eu acho que é a internet do irmão Maico que tá com problema. Congelou a imagem dele aí. Mas então nós estamos vendo o testemunho da igreja, né, de Jesus, que é a igreja. Por isso nós estamos aí falando, né, da volta do Senhor Jesus e do arrebatamento da igreja. Nós vimos em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 3, que se refere à volta do Senhor Jesus oculta, se refere à volta oculta, né? Que diz assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a horas que há de vir. E Apocalipse 1:7 também fala da volta visível, e diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Então, nós vimos a volta oculta, né? Nós demos ali todas as referências, e agora nós vamos ver a volta visível. Então, sempre que a gente falar de nuvem, veja que a gente viu aqui, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Sempre que tiver a nuvem, vai estar falando da volta visível, da volta do Senhor Jesus. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 12, verso 5.
E a gente lembra que na volta oculta, nós vimos que as primícias serão levados, somente as primícias serão levados na volta oculta do Senhor Jesus, do trono para as nuvens. E quem que são as primícias? É aqueles que amadurecem primeiro. Nós lemos o capítulo 14 e falamos muito bem acerca disso. Nós vamos ver aqui em Apocalipse 12, verso 5, diz assim: e deu à luz a um filho homem. Quem foi que deu à luz? A mulher que está vestida de sol e tem a lua debaixo dos seus pés, e tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem lembra disso aí? E aí no verso 5 diz assim, ó: e deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que nós vimos lá na primeira aula? Se você tiver dúvidas sobre o arrebatamento, você vai assistir a primeira aula, porque ela está bem completa. Eu assisti ela novamente agora nesse feriado, e ela dá ali todas as referências. A gente vai vir com mais algumas referências sobre, tanto quanto já vimos da etapa oculta, como na etapa visível. Quando o texto diz assim, olha, e deu à luz um filho homem, está dizendo um filho homem. Esse ele é um artigo indefinido, pode ser qualquer filho, é um filho, por exemplo, eu tenho 3 filhos, mas a Ariadne pode dizer que um filho dela cometeu certo ato. Que filho? Não disse que era um filho. Pode ter sido a moça, pode ter sido o rapaz e pode ter sido o bebê, né? Mas quando ele diz assim, que a mulher deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, ele está dizendo que vai vir um povo, de dentro da igreja vai vir um povo chamado vencedores, que irão reger todas as nações. E ele fala assim, ó, e aí, quem é esse povo? Ele está dentro da igreja, ele está indefinido, ele é um filho, ele está indefinido, porque ele está no meio de todos, inclusive ele está no meio do joio também. Lembra? Do joio e do trigo, ele está no meio. Então, ele é um filho que está no meio da igreja. Aí continua o versículo dizendo assim: o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí o artigo, o filho, já fica definido. Porque até você ser um vencedor, você é indefinido. Quando o Senhor te chama como vencedor, como primícias, ele te definiu. Então, as primícias vão para onde? Para Deus e para o seu trono. Aleluia. Então, quem são esses que foram para Deus? São os de Apocalipse, capítulo 2, verso 26 e 27. Diz assim: e ao que vencer, quem lembra? A salvação é de graça. Aqui está dizendo é aquele que vencer. A salvação está lá em Efésios 2, versos 8 e 9. Diz assim, que a salvação vem pela fé, não vem pelas obras, para que o homem não se glorie. Então, no Apocalipse capítulo 2, verso 26 e verso 27, vai dizer assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, você tem que vencer e tem que guardar as obras até o fim. Eu lhe darei poder sobre as nações, verso 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, esse filho que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, é esse pessoal aqui que vai vencer, ao que vencer, e guardar as obras. Está falando de obra, está falando de mérito, né? E ele está falando de quem nesse Apocalipse 12? Está falando da mulher, que a mulher deu luz a um filho varão, certo? E esse filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mas a mulher, ela tem mais filhos, ela tem outros descendentes. Vamos ler lá em Apocalipse 12, verso 17, diz assim, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Quem que é a mulher? É a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são os remanescentes da sua semente? Continua. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Então, esse remanescente da igreja, ele vai também subir, só que ele vai subir no final da grande tribulação. E é aqui que entra a etapa visível do Senhor Jesus, da sua volta visível. Por quê? Porque o dragão, ele está vindo lutar com eles. Nós já estamos na tribulação, nós já estamos na 70ª semana de Daniel, nós estamos na última semana, né, na semana 70. E nessa semana 70, que é conhecida como a tribulação, vai ter aí 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de que se chama de a grande tribulação. E nesse período, antes de começar a grande tribulação, no início que o anticristo quebrar a aliança dele com os judeus, o que é que vai acontecer? Os cristãos e os judeus vão ser perseguidos. Aí o dragão vem, ira-se com a igreja, irou-se contra a mulher, foi o que nós lemos aqui, e vai fazer guerra aos remanescentes da semente da mulher. Quem que é a semente da mulher? É o restante da igreja. Então, nós vimos a etapa oculta do Senhor. O filho varão, ele representa quem? A parte forte da igreja, né? Lembra que a gente viu que o homem, ele é a parte forte, a mulher é a parte fraca. Pedro, né, lá no Evangelho segundo Pedro, diz assim, na carta de Pedro diz assim, que os homens devem honrar as mulheres como sendo o vaso mais frágil. Ou seja, a mulher, ela representa a parte frágil, é a igreja como um todo, da igreja, que vai ficar e passar pela grande tribulação. O filho varão, o filho, ele já saiu, ele já foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora, o restante da igreja, eles vão passar pela tribulação e eles vão ser vencedores no final da grande tribulação. Por quê? Porque eles não vão negar a Cristo, eles não vão negar o nome de Jesus. E muitos deles vão ser decapitados antes da grande tribulação. Porém, como eu falei, vou repetir, porque essa repetição, irmãos, é para que você consiga compreender, você consiga entender e memorizar mesmo na tua alma. Olha só, o filho varão representa aqueles que foram fiéis, que venceram o pecado, não tiveram uma vida derrotada para o pecado, eles foram tomados como primícias para Deus. E já o restante da igreja, que é o remanescente, né, a semente remanescente da igreja, ela vai ser vencedora, mas no final da grande tribulação. Por quê? Porque ela vai ter que passar pela tribulação para amadurecer. Ela não amadureceu como os primeiros amadureceram. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos o slide. Nós vamos falar agora dos versos que falam da etapa visível da vinda do Senhor Jesus. E por que nós estamos falando isso? Porque nós ainda estamos no capítulo 1, no verso 2, falando do testemunho de Jesus. Que quem é? Que é a igreja. Então, nós estamos vendo a subida da igreja na etapa oculta da vinda do Senhor Jesus e estamos vendo a subida da igreja na etapa visível da vinda do Senhor Jesus. Olha só, irmão Maico, abre aí tua Bíblia. Deixa eu pedir já para te desmutar. Só um minutinho que eu tenho que interromper para poder te desmutar aqui. Cadê você? Achei. Aleluia. Amém. Lê para a gente, pega aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Possa ele vos confirmar os corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha só, nessa etapa, Jesus está vindo com todos os seus santos. Na primeira etapa oculta, que
as primícias foram levadas como vencedores, como o filho varão. As primícias, elas vão para o trono de Deus e elas voltam com o Senhor Jesus até as nuvens. Elas ficam ali. E quando o Senhor Jesus voltar das nuvens para o Monte das Oliveiras, ele vai vir com todos os santos. Por isso que os santos vão primeiro, os vencedores, as primícias, vão primeiro para o trono de Deus. De lá ela volta com o Senhor Jesus para a nuvem, ninguém está vendo, ele vai vir como um ladrão, as pessoas vão se dar conta de que ele veio quando entenderem e sentirem falta dos preciosos que foram levados, porque ladrão só leva aquilo que é precioso. E então, quando o Senhor Jesus vir, aqui como a gente leu, em Tessalonicenses 13:3, quando ele vir, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos, essa será a volta visível. Então, observe isso. Na primeira etapa oculta, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Na primeira etapa aqui, ó, na etapa oculta, ele não vem com todos os santos, ele vem com alguns santos, mas na segunda etapa, ele vai vir com todos os santos. E o que isso significa? Que tem gente que vai se encontrar com ele nas nuvens ou nos ares, no meio do caminho, vai vir só até aqui, certo? E tem outros que vão subir para encontrar com ele no trono de Deus. E é esse povo que nós vamos ver mais na frente, que eles vão desfrutar de uma jantinha do Senhor, não falo nem jantinha, né, que é um banquete, né, esqueci o nome agora, me fugiu, me lembra aí, pastora. É as bodas. As bodas do Cordeiro, é isso aí, pastor Tito. As bodas do Cordeiro, nós vamos ver que tem ela. E quem vai participar dessas bodas são somente aqueles que se acharam vencedores antes da tribulação. Aleluia. Lê aí, irmão Michael. Lê aí agora. Apocalipse. Não, lê aí. Apocalipse 1:7. Nós lemos até aqui. Apocalipse 1:7. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Olha só, tem muita controvérsia sobre esse texto, porque muitas pessoas dizem assim, ele vai ser visto só por quem estiver em Jerusalém. Por quê? Lembra que a gente viu que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, e eles disseram, os anjos disseram assim, homens galileus, por que olhais dessa forma? Este mesmo que viste subir, do mesmo modo que subiu, ele vai descer, ou seja, ele vai descer ali em cima do Monte das Oliveiras, ou seja, em Jerusalém. Então, muitos perguntam, ele vai ser visto só por Jerusalém ou pelo mundo inteiro? O que nós lemos aqui? Que eles vêm como a nuvem, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ou seja, todo olho vai ver, porque a volta visível, antes dela acontecer, ela vai dar muitos sinais. Né? Todo mundo vai saber que Jesus está voltando. Então, entenda, o arrebatamento dos vencedores, que é o rapto das primícias, esse ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas a volta do Senhor Jesus, todo mundo, a volta do Senhor Jesus nos ares, que a gente chama de a volta do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus, por quê? Porque ele voltou efetivamente para a terra. Todo mundo vai saber o dia. Por quê? Porque vai haver muitos sinais. Quando você ver uma nuvem com grande poder e glória, você vai saber, ele está voltando, é aquele dia. Vamos ler aqui, irmão Michael, pega Zacarias. Pastora? Sim. E vão se lamentar, né? E vão se lamentar. Caramba, era verdade mesmo aquilo que aqueles loucos diziam. Desse jeito. E vão se lamentar.
Nossa, já pensou ver Jesus vindo com grande poder? Não, pensou, você não vai pensar Jesus vindo, não, porque você vai estar na terra. Você vai pensar você voltando com o Senhor Jesus, em poder e grande glória. Você está voltando com ele junto com o exército. Você já foi, meu irmão. Você já foi. Vamos lá. Pega A hora Zacarias, que aquele animal, Zacarias, capítulo 12, verso 10 e 11. sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, e quem trespassaram, olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão, chorarão, como quem chora por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Meu Deus. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Olha aí de onde vem Armagedon, do Vale do Megido. Quem lembra que eu falo muito sobre isso? Do Armegido, é esse vale aqui. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai vir para derrotar quem? O anticristo, ele vai vir com seu exército. Lembra que a gente já viu isso aqui? Ele vai vir com seu exército, que somos nós, vestidos de branco, de linho puro fino, e vai lutar nesse vale do Megido aqui, ó. Então, lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, que nós lemos, está dizendo que até aquele que o traspassaram, está repetindo aqui em Zacarias, o verão, né? Aqui em Zacarias está dizendo que os judeus vão ver ele vindo, e eles vão ver e vão dizer, nossa, é aquele que nós crucificamos. Não, porque primeiro eles vão entender que o anticristo não era o Messias, porque até então eles tinham eleito o anticristo como Messias. Lembra que eu falei assim, olha, o anticristo ele não vai vir na faceta de anticristo, ele vai vir na faceta de Messias, ele vai vir de santo, entre aspas, entendeu? Ele vai vir um santinho. Então, quando quebrar a aliança, que começar o pau, que começar a tribulação, que eu sempre aconselho, irmão, assista os filmes baseados em fatos reais do período da Segunda Guerra, do período do Holocausto, assista lá, tem a lista de Schindler, é o tradicional, é aquele que você mais vai compreender a realidade da perseguição naquele tempo. E se naquele tempo aquela perseguição foi tal que matou milhões, né, de judeus, imagina o que não vai ser na grande tribulação. Então, quando o povo judeu que sobreviver, que veio descendo, né, que está lá na grande tribulação e veio descendo da nuvem com grande poder e glória, vai dizer assim: era ele, foi ele que nós traspassamos. Olha só, é tão interessante que o Senhor Jesus, essa profecia de Zacarias, significa que quando Jesus veio, Jesus já sabia que os deles iam o rejeitar, ia traspassá-lo. Olha só como é poderoso. E olha só, e vão chorar amargamente. Eu não sei se você já chorou por um filho. Eu já chorei bastante por um filho. E não tem como dizer que é um choro leve, é um choro amargo, é um choro difícil. São muitas e muitas dores. Então vamos ver agora, irmão Michael, Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Verso 27 até o 30. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá vendo aí? Ou seja, todo mundo vai ver. É do Ocidente ao Oriente. Os sinais, todo mundo vai ver. E é engraçado, né, pastor? Porque, assim, se você for parar para pensar, o relâmpago, vamos supor que usando esse texto, né, que ele sai do Oriente, né? Para quem não sabe, aí, o Oriente está lá no Japão, na China, para lá, né? É, E aí ele se mostra, ele sai de lá, mas ele se mostra
vai conseguir ver ele lá no no Ocidente. Olha a Ocidente. velocidade que esse bicho E vai vai ser sair lá do diferente. Japão e nós vamos conseguir, entendeu? É, e vai ser muito diferente dos relâmpagos que a gente está acostumado a olhar. Se eu, pelo menos, quando está em um período de chuva, quando eu ouço um relâmpago, eu corro para dentro de. Quando eu vejo, né, um relâmpago, eu corro para dentro de casa. Porque só aquele estralar, você sabe que vai vir o quê? Um raio, né? Você olha assim, meu Deus, olha o relâmpago. Né? Imagine esse tipo de relâmpago, irmão Maico. Como que não vai ser? Meu Deus. Ser forte, viu? Uhum. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois, é até o 30, pastor? É, até o 30. Logo depois da aflição daqueles dias, Olha só, o ele sol está falando, a aflição daqueles dias, ele está falando de quê? Da grande da grande tribulação. tribulação. Está falando da grande Da grande tribulação. tribulação. Ele está dizendo, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, ali vão se ajuntar os abutres, porque vai ter muita morte. Aí ele diz, e logo depois da aflição daqueles dias, continue, irmão Maico. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Meu Deus. É Então, muita coisa, hein? é muita coisa, Então sabe? aparecerá no céu. Imagina a estrela caindo. Não, irmão Maico. Meu Deus. Sabe uma coisa que a gente não tem noção? É que quando Cristo veio em carne, quando Jesus nasceu, ali governos foram depostos. Houve um movimento no mundo espiritual do qual nós jamais teríamos a capacidade de imaginar. Quando Jesus veio sobre a face da terra. Agora imagine você, ele veio para cumprir o propósito dele, o propósito de humilhar-se, de adorar a Deus, de ser o sacrifício do Cristo, do Cordeiro, na cruz, por meio e pelo teu pecado. Agora imagina o abalo das potências que não vai haver com a vinda dele glorificado. Quantas vezes nós falamos aqui sobre, né, o testemunho de Cristo, vimos Cristo glorificado, vindo em grande poder e grande glória. Será que você consegue ter a noção disso? Será que eu e você conseguimos imaginar? Será que na nossa mente entra tal percepção? Porque muitas vezes a gente sonha, não, eu sonhei com a tribulação, eu sonhei com arrebatamento, eu sonhei com isso e aquilo. Meu amigo, será se no teu sonho tu conseguiu ver o Senhor Jesus efetivamente voltando? Será que se até em sonho, será se a gente já conseguiu ter tamanha revelação? Porque eu falo, meu amigo, ali governos foram depostos quando Jesus nasceu, outros foram levantados, reinos foram abalados, o mundo espiritual se abalou de forma que nós jamais conseguiríamos entender. Imagine quando vir a vinda do Filho do Homem. Leia aí, irmão Maico, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia, aleluia. Então, essa aí é a volta visível do Senhor Jesus. Mais versículos sobre ele você vai ver na primeira aula de introdução do Apocalipse, amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Irmão Maico, nós vamos continuar lendo aí o capítulo 1, nós paramos no verso 3, nós vamos ler agora o verso 4 e o verso 5. Certo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama
e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Vamos parar aqui, só para a gente explicar aqui. Olha só, se você tiver com marca-texto, você marca aí a sua Bíblia. A minha já está marcadinha assim. Por quê? Isso aqui é a saudação de João. João está dizendo, João às 7 igrejas, está dizendo, graça e paz sejam convosco. Da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Lembra que a gente viu quem que é esse? Que é, que era e que há de vir? Que é o da Jesus. eternidade. É o próprio Deus, é a pessoa do Pai, é aquele que é, que era e que há de vir. Aí ele continua, e da parte dos 7 espíritos. Quem que é os 7 espíritos? O Espírito Santo. A saudação de João envolve as 3 pessoas da Trindade. Nós já vimos aquele que é, que era e que há de vir, que é o próprio Deus. Ele fala o seguinte, e da parte dos 7 espíritos, está representando o Espírito Santo, que estão diante do seu trono, e ele continua no verso 5 e diz assim, e da parte de Jesus Cristo, ou seja, da pessoa do Filho de Jesus Cristo, e ele continua, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Em outra tradução vai dizer assim, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, a saudação de João está envolvendo as 3 pessoas da Trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho. Aí João continua dizendo, né, que o Filho, que Jesus, é a testemunha fiel, porque ele diz assim, olha, por que ele é fiel? Por que ele é a testemunha fiel? Porque João diz assim, olha, ele disse que vai voltar. Se ele disse que vai voltar, então ele vai voltar. E João crê nesse testemunho, entende? Então não há possibilidade de Jesus não voltar, né? Creia nisso. Se o Senhor Jesus, assim como João, ele está nessa saudação, dizendo assim, olha, e que Cristo, a parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, se ele disse que vai voltar, ele é fiel, ele é uma testemunha fiel, ele testifica da própria fidelidade dele. Então, se ele diz que vai voltar, é porque ele vai voltar. Não há possibilidade de ele não vir sobre o Monte das Oliveiras, não há possibilidade. Não há possibilidade que Jerusalém não veja descendo com grande poder e grande glória, como a gente acabou de ler no verso 7. Então, não há possibilidade que ele não seja visto como um relâmpago também, que vimos, que sai do Oriente até o Ocidente, né? Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, João está aqui cumprimentando nas 3 pessoas da Trindade, fala que Jesus a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos. Por que ele é o primogênito? Porque ele morreu como o primeiro filho de Deus, mas quando ele ressuscita, ele é o unigênito. Ele é o primeiro, né? Quando ele morreu, ele já se torna o primogênito. Por quê? Porque ele era o unigênito. Era isso que eu queria dizer. Ele era o unigênito. Mas quando ele morre, por causa da sua ressurreição, ele se torna o primogênito, o primeiro dos filhos de Deus. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Amém? E ele é o soberano. Quando fala príncipe dos reis da terra, significa que ele é o soberano, aquele que nos amou e em que seu sangue nos lavou. Então, o sangue de Jesus, ele não só nos lava, né? Ele também nos liberta, nos liberta. Não tem mais como nós sermos escravos do pecado. Por quê? Porque ele nos lavou dos nossos pecados, ele nos livrou, porque com o mesmo sangue que ele nos remiu, ele nos purificou, ele nos libertou. O sangue foi o preço da redenção, né? Nós éramos escravos do diabo, lembra? Que eu falei que o pecado, né, nós éramos uma questão de propriedade, que Adão devolveu para Satanás os reinos da terra, os 3 reinos da terra que ele tinha domínio, assim também nós éramos escravos do pecado, mas Jesus, ele pagou o preço para que fôssemos livres, né? Você precisa muito guardar isso na sua mente, guardar no seu coração, né? Que não é que se tratava de uma questão de posse, né? Nós estávamos debaixo da posse do diabo. Jesus veio, ele nos comprou com preço de sangue, ele nos comprou pelo seu sangue. O preço que ele pagou foi o seu sangue.
né? Então, depois que ele paga com o seu sangue, a parte legal da escravidão acabou. A parte legal não há mais para que se mantenha, nos mantenha debaixo do pecado e do diabo, né? Nós estamos livres de que o pecado talvez pudesse vir a nos escravizar. Não, nós estamos livres porque já foi pago o preço. Então, já é aqui uma grande libertação, né? Então, você começa a viver uma vida vitoriosa a partir disso daqui. Então, a base da escravidão era uma questão de propriedade. Nós fomos comprados, possuímos um novo dono. Teu dono, quem que é teu dono? É o próprio Deus, pertencemos a Ele. Agora somos livres da antiga escravidão. Lê aí, irmão Maicon, agora o verso 6. E para que ele nos pastora. libertou? Veja, sim, diga, irmão Maicon. Essa tradução aqui, ela fala que ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, né? Sim. O que acontece? Vou dar só uma pequena explicação aqui. O príncipe da terra, ele é o príncipe dos reis da terra. Existia um rei, né? Vamos supor lá o rei Davi, um exemplo. Vamos pegar um rei qualquer, vamos falar do rei Davi. Existia um rei, aí era o rei Davi. Aí o rei Davi tinha um filho. Como que era o nome do filho dele? Salomão? Salomão. Aí Salomão era o príncipe de Davi. Sim. O que ele tinha por direito de herança? O reino, o reinado. O reino, o Uhum. reinado, o trono. Então a tradução diz que ele é o príncipe dos reis da terra. Agora vamos lembrar lá da estátua de Daniel, lembra? Sim. Aí vem todos os reinados, depois Daniel diz que vê uma pedra cortada do céu, como sem o auxílio de mãos humanas, que destrói e esmiuça todas as partes da estátua que era representando a pedra, sendo Cristo destruindo todos os reinados. Meu Deus. Sendo o príncipe que, por direito conquistado, tem direito no trono e vai governar. Aleluia. Aleluia. Não é que o senhor podia trazer esse estudo de Daniel, da estátua de Daniel, para a gente, aí, desse contexto aí de escatologia que o senhor, né, domina muito bem. O senhor podia trazer isso daí para a gente. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo no Strong, Apocalipse 1:5, né? É o 5 aí. É o 5. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Poderoso, irmão Maicon. Lê agora o verso 6. Poderoso. Eu queria falar mais uma coisa. Pois fala, Você meu só ia ler filho. alguma coisa aí no Strong. Não, eu li que era primogênito, porque quando eu li a tradução, em outra tradução está escrito soberano, né? Diz assim, o primogênito dentre os mortos e o soberano, peraí, deixa eu olhar aqui, e o soberano, de novo, e o soberano, exatamente, e o soberano significa, porque na linguagem original, essa palavra de príncipe, ela é soberano, que significa governador, comandante, chefe, líder, o maioral, entendeu? Mas é exatamente nesse raciocínio que você muito bem colocou. Ele vem esmiuçando todos os reinados, né? Todos os reinos dali, e ele é o herdeiro, né? Legítimo para tomar posse desse reinado, não é verdade? Sim, sim, sim. A outra coisa que eu queria falar é que a senhora falou aí sobre a questão, a senhora falou na aula passada e falou hoje de novo, sobre essa questão aí do pecado, né? Que ele nos comprou, ele pagou um preço por nós para nos comprar, nos libertando da escravidão do pecado, né? Isso. Aí lá em Efésios 4, Paulo vai dizer que quando ele subiu, quando Cristo ali naquela, sabe aquela oração lá de João 17, que teve aquela pregação lá do André, daquele dia? Sim. Ali fala um pouco da ascensão dele e das glórias que ele recebe. Aí Paulo vai dizer em Sim. Efésios 4,
salvo me engano, é o versículo 8 ou é o 9. Ele vai dizer que quando Cristo subiu, ou seja, na sua ascensão para se assentar à destra No do Pai, trono, no trono, ele ele levou levou cativo cativo o cativeiro. cativeiro. Só que passa muito batido a revelação aí pelo entendimento que a gente tem, que é como se ele tivesse levando pessoas que estivessem em prisão, libertando essas pessoas que estavam em prisão e levando. Mas não, a revelação da palavra de Deus aí é dizer que ele, quando subiu, quando ele ascendeu ao céu, ele levou cativo, cativo significa preso, ele levou prisioneiro o cativeiro. O cativeiro era a prisão onde se prendia o preso. Era aquele pecado que tinha. O pecado era a prisão que tinha um poder sobre nós, É forte. por intermédio de uma lei. Esse pecado, tendo um poder de prisão sobre nós por intermédio da lei, Cristo, quando ascendeu-se para sentar-se à destra do Pai, ele levou preso aquilo que nos aprisionava. Aleluia. Porque ele levou cativo o cativeiro e não quem estava cativo. Ele levou o cativeiro inteiro para Ele não levou. correr o risco, para não correr o risco de que nós pudéssemos ser presos novamente pelo pecado por intermédio da lei. Olha só, e eu vou te dar mais uma chave aqui, irmão Mike, que você está falando é poderoso. Quando a gente estuda sobre a catótera, né, da Terra, que são as regiões mais baixas da Terra, lá havia o quê? Lembra da história do rico e do Lázaro? Que o rico conseguia olhar para Lázaro e disse assim, pai Abraão, ou seja, ele estava no seio de Abraão. O seio de Abraão é o atual paraíso, ou seja, naquele momento, ele ainda, Jesus falando a história, Jesus ainda não tinha morrido, né? Jesus ainda não tinha ressuscitado. Então, quando ele diz assim, pai Abraão, fala para Lázaro tocar o dedo, né, com a água e pingar aqui na minha língua, porque eu estou ardendo em brasa, estou queimando. E pai Abraão disse o quê? Não, entre nós há um abismo. Entre nós há um abismo. Entre nós quem? Entre o Hades, ou Hades, e o pai Abraão era o quê? O seio de Abraão. Só que quando Jesus veio, aqui diz que ele, por isso, subiu, porque antes, se você ler, ele vai dizer assim, ó, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, que é o quê? A salvação, graça, salvação. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Só quando ele morreu, que ressuscitou, ele pôde pegar o cativeiro, que ali era o seio de Abraão, e levar para o céu, para a Nova Jerusalém, que não é a Nova Jerusalém que vai voltar, mas para partes ali perto do trono de Deus, porque, na verdade, aqueles que são primícias do antigo pacto, eles já foram direto para o trono de Deus. Lembra dos 24 anciãos? Os 24 anciãos, eles representam 12 primícias, 12 discípulos do antigo pacto e 12 discípulos do novo pacto. Então, quando diz aqui que ele levou cativo o cativeiro, e diz assim, olha no verso 9, diz assim, ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, ele desceu na catótera, ele desceu lá para pegar o seio de Abraão, entendeu? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha só. Então, ele pôde levar o seio de Abraão porque ele completou a salvação dele, ele completou e levou lá para cima, lá para o céu, para o terceiro céu. E aí, quando ele diz assim, ó, aí é quando tudo isso acontece, ele dá dons, né? Ele dá dons ao povo dele, ele vai dizer que deu uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas isso é tão poderoso porque a salvação, lembra que a gente viu a questão da eternidade, que o sacrifício de Cristo ele foi introduzido na eternidade pelo Espírito Eterno? Ali, quando Jesus introduziu o sacrifício dele na eternidade, foi que ele pôde levar todo o povo para Deus. Ele levou o cativeiro. Não é poderoso, irmão Maicon?
É forte É demais. Por quê? Porque ele poderoso. nos lavou, ele nos libertou. Eles viviam ali nas regiões mais baixas da terra e agora eles estão nas regiões mais altas dos céus, né? Poderoso, É muito, é forte. poderoso. Deu para entender o que eu falei, não, Michael? Eu entendi tudinho. Benção. Glória a Entendi Deus. tudinho. Poderoso. 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 É porque tem irmãos que pensam que ele levou quem estava preso, né? Mas ele levou a prisão inteira. Levou tudo. Quem fala que ele levou o cativeiro, né? Vamos supor, Exatamente. alguém me sequestra. A polícia vai me procurar. Quando a polícia encontra, como é que se fala? A polícia espocou o cativeiro, Verdade. entendeu? É o, é o lugar onde está preso, entendeu? É a prisão inteira. Inteira. Glória a Deus. É poderoso isso aqui. Então, lê aí, verso 6. Versículo 6. E nos fez reino, nos lavou, né, com o seu sangue, seus pecados, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Veja só. Ele nos fez reino e sacerdotes. Deus planejou lá em Gênesis ter um homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, não foi assim? Ele desejou, ele planejou para que esse homem ele representasse o próprio Deus na terra, né? Que o homem fosse representante do governo de Deus na terra, a autoridade de Deus na terra, né? O reinado de Deus na terra. Então, no primeiro homem que fala, o primeiro Adão, estava o quê? O reinado dos céus. Como o primeiro Adão se perdeu, o reino dos céus vai se manifestar novamente lá no último Adão, que é quem? Jesus Cristo. Por que é esse nome Adão, né? Porque o primeiro homem fosse gerado sem que houvesse. Por que Adão teve o nome de Adão? O primeiro homem sobre a face da terra teve o nome de Adão. Por quê? Porque o primeiro era como se fosse, não, é como o primeiro homem que é gerado sem que houvesse a relação entre um homem e uma mulher, sem haver uma conjunção carnal. Então, Jesus Cristo é o último Adão. Por quê? Porque ele é gerado sem a necessidade de que um homem e uma mulher tivessem uma conjunção carnal. Por isso é o primeiro Adão e o último Adão. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, irmão Maico. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aleluia. Aleluia, tá vendo aí? Então, Jesus Cristo é esse último Adão, né? Não tem segundo Adão, é o último Adão em espírito vivificante. Então, Deus planejou lá em Gênesis, ter o homem para representá-lo na terra e ter comunhão com Deus. O inimigo, o que que fez? Frustrou esse propósito. E o homem veio a cair. Então, a partir daí, todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, nós temos a história da redenção, de como Deus resgata o homem. Mas só em Apocalipse nós temos o quê? A conclusão de como Deus vai resgatar toda esta humanidade. Então, veja só, se Apocalipse não existisse, a conta nunca ia fechar, certo? Por quê? Porque muitos crentes que não estudam a palavra, que não se alimentam, não têm sua alma satisfeita no Senhor, eles acreditam em muito pouco, eles acreditam que vão para o céu e vão ficar lá, dando glória para os anjos. Eu já falei isso outras vezes. Só que o Senhor nos chamou para uma missão, um propósito aqui na terra, para cumprindo esse propósito, cumprir o propósito eterno de estar com Cristo, né? Reinar no reino dos céus, vir na batalha do Armagedon, e assim sucessivamente, como nós estamos estudando. Então, se o Apocalipse, veja como é importante o estudo do Apocalipse, se o Apocalipse não existisse, a conta nunca ia fechar, nós nunca íamos entender 100% a revelação de Cristo, né? E a redenção, né, completa de Deus.
né? Apocalipse ele é crucial para que nós possamos entender o plano da salvação de Deus em Cristo e entender a plena revelação, como nós já lemos, de Cristo. Então, Apocalipse, aqui nós vamos ver que ele nos fez o quê? Reino e sacerdote. Ele nos fez o quê? Reino e sacerdotes. Então, desde o princípio, Deus desejou ter o reino sobre a terra. Por isso que a gente precisa entender que muitas pessoas dizem assim, não, o reino não é o reino físico, né? Muito pautados naquela palavra que diz assim, olha, não, quando te perguntarem do reino, não diga que ele é aqui ou acolá, porque ele está dentro de vós. Sim, ele também está dentro de vós. Lembra dos 3 aspectos do reino? O reino, em seu aspecto de aparência, em seu aspecto de realidade e em seu aspecto de manifestação. O que é a aparência do reino? Lembram lá? São as parábolas, né? É a aparência exterior, só que ela não tem vida interior, né? O reino dos céus é semelhante a um homem, né, que saiu atrás ou da pérola, de muitas pérolas, e aí ele encontrou uma pérola que era diferente, lembra disso aí? Ou seja, ela tem uma forma externa, é a aparência do reino. O segundo aspecto é a realidade do reino. A realidade do reino, ela já existe dentro da igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele já entrou em mim e em você para governar a nossa vida. E o que vai acontecer na manifestação já acontece em realidade na nossa vida. A manifestação, quando Jesus vir e manifestar o seu reino sobre a face da terra, que ele será o governador, isso já acontece no aspecto realidade em nós que somos igreja, né? Aí sim vem aquela frase, não diga que o reino de Deus está aqui ou acolá, né? Pois o reino de Deus está em vós, né? Mas em que aspecto que ele está em mim? Ele está no aspecto realidade. Por quê? Porque existe o terceiro aspecto, que é a manifestação. Vocês lembram disso aí? O reino vai se manifestar, Sim. né? Quando que ele vai se manifestar? No final da grande tribulação, né? Depois da batalha, quando o Senhor Jesus vir nas nuvens com grande poder e glória, ele vai vencer com os santos, porque ele vai vir com seus santos, ele vai vencer o anticristo na batalha chamada Batalha de Armagedon, no Vale do Megido. Então, o reino vai se iniciar na terra, fisicamente, não espiritualmente. Fisicamente, ele vai vir e vai reinar. Então, nós vamos reinar nessa mesma terra de onde a gente sofreu fadiga, perseguição, humilhação, difamações, calúnias. Por isso que se diz, por isso que o texto diz assim, ó, na mesma terra em que você foi envergonhado, você terá dupla honra. Compreendeu? Você vai ter honra onde você foi humilhado. Não tem como você ter honra onde você nunca foi humilhado, meu irmão. Por isso que nós passamos por quê? Por tribulação, por humilhação. Para quê? Para que a gente consiga, então, ser achado como filho maduro, capaz de administrar o reino de Deus. Entendeu por que você vai ter que vir como primícias? É por isso. Então, eu quero declarar, né, sobre a tua vida, que quando a gente fala assim, a dupla honra, a gente até profetiza sobre os filhos que são apresentados no altar, que ele terá dupla honra, não será envergonhado. Ele não, mas aqueles que vieram antes dele serão. Por isso que eu creio que na nossa geração, todos os que vieram antes de nós já sofreram tudo isso. Por isso que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que você não vai esperar o reino, né, que você vai receber essa dupla honra, né? Eu quero declarar que você vai reinar em vida. Lembra a palavra que diz aqueles que vão reinar em vida, né? Que essa dupla honra vai chegar na tua vida, né? Porque você vai ser cheio de Deus, você vai ser cheio do Espírito de Deus, até que ele transborde na tua alma. E você comece a vivenciar os poderes do mundo vindouro, porque como está lá em Hebreus 6, né? Como rudimentos de fé, você vai viver os rudimentos, né? Os poderes do mundo vindouro hoje, ainda hoje. Hebreus 6, verso 5 diz assim: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes, né? Os poderes do século futuro, do mundo vindouro. Então, desde o princípio, voltando aqui, desde o princípio, Deus desejou ter o reino dele sobre a terra. O plano de Deus é ter o reino dele sobre a terra. Quando você chega em Apocalipse, você consegue compreender isso com muita clareza, né?
Então, inclusive lá em Gênesis, né, Deus quando está castigando Adão, dando ali aquilo que agora ele iria passar, ele diz assim, ó, que o homem é pó, e ao pó voltará. Ou seja, o homem é terra. E onde está o reino? O reino está na terra. Deus sempre quis o seu reino na terra. E ele sempre quis que o homem representasse ele na terra, o seu poder, a sua autoridade sobre a face da terra. Então, o poder de expulsar demônios é um poder do mundo vindouro, né, que nós experimentamos agora, lembra? Que diz assim, pois eu também te digo, que diz assim, se você expulsa demônio pelo dedo de Deus, você é chegado a você o reino dos céus. Então, se eu experimento agora um poder do mundo que há de vir, o reino já está em realidade em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí encontrei que eu estava procurando a anotação que eu fiz no dia dessa aula aí da senhora lá. As três aparências do reino, né? Os três aspectos: realidade, aparência e manifestação, né? Primeiro A vem a manifestação aparência. é esses poderes aí, né? Que a senhora está falando. Na verdade, é assim, ó, aparência, realidade e manifestação. A gente hoje vive a realidade, e vivendo a realidade é a manifestação do mundo vindouro. Por quê? Porque se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, já é chegado a mim o reino dos céus, eu estou experimentando os poderes do mundo vindouro. E na manifestação vai acontecer o que a gente lê em Salmos lá, ó. Um de nós glorificados diz assim, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse daí é mais ou menos um corpo glorificado quando nós formos vir. Então, esse vai ser a manifestação do reino. Aleluia. Amém. Então, aleluia. Aleluia. Por que a gente está falando isso? Porque nós vimos que o Senhor nos fez o quê? Nós lemos aqui que o Senhor nos fez o quê? Reino e sacerdotes. Olha só, quando o Senhor Jesus falou a primeira vez a palavra igreja, quando a primeira vez aparece na Bíblia a palavra igreja, você vai lembrar que Jesus está falando com Pedro, perguntando, Pedro, o que dizem eles quem eu sou? Aí Pedro diz, olha, diz que tu é um profeta, né? Diz que tu pode ser Elias e tal. Veja, olha só que chave que eu peguei aqui. Quando esse povo fala que Deus é tudo isso, que Jesus era isso, eles supunham que Jesus era isso, e veja que eles estão atribuindo qualidades positivas para Jesus. Eles estão reconhecendo Jesus como um profeta, como algo que realmente é diferente. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta. Aí ele pega e diz, mas tu, Pedro, quem dizes tu que eu sou? Aí Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e diz, pois também eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta revelação, esta pedra, né, que eu sou Cristo encarnado, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele continua dizendo, não termina aí, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E ele continua, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja que é uma sequência, né? A revelação de que Cristo veio como o Filho de Deus encarnado, e as portas do inferno não vão prevalecer, e aí o Senhor Jesus te deu o quê? E eu te darei a chave do reino dos céus. E quando o Senhor Jesus nos dá a chave dos reinos dos céus, porque nós cremos que Cristo veio em carne, quando ele nos dá essa chave dos reinos dos céus, aí é que tudo que a gente liga na terra é ligado no céu. Eu não sei se você entendeu. Amém. Por quê? Porque Com certeza. tem muito crente, irmão Maico, na igreja. Tem muito crente que acha que, não, vamos concordar aqui, porque tudo que é concordado na terra é concordado no céu. Meu amigo, se ele não recebeu as chaves do reino dos céus, ele pode orar e outra pessoa concordando, mas não vai ser concordado no céu. Por quê? Porque ele não tem a chave do reino dos céus, é uma sequência. E então,
tudo que ligares, eu vou te dar a chave do reino dos céus, e então tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha só, se a pessoa não tem nenhum entendimento do que é o reino dos céus, não consegue diferenciar o reino de Deus e o reino dos céus, ele está lá sabendo o que é reino dos céus, ele está sabendo que Jesus vai vir sobre a face da terra durante 1000 anos e governar, e isso é o período chamado reino dos céus. Ele está sabendo. Será que todo crente está sabendo? Se ele soubesse, meu irmão, a igreja já tinha vencido e avançado muito mais. Mas ele nem sabe. É por isso que lá em Mateus 24:14 diz assim, vamos ler, irmão Maicon? Mateus Bora. 24:14. Na verdade, muitos irmãos estão achando que o reino do céu é a salvação, né? Exatamente. Se me Mateus permite, 24. pastora Ariadne e irmão Maicon, se me permitem, Sim, minha irmã, pode falar. nós estamos muito acostumados, né, a ficar mamando, né, na vaca, Verdade. né? É verdade. Sendo que Deus quer que nós recebemos o leite diretamente do ducto, que Ele tem livre acesso para nós a partir de Jesus, É né? verdade. Depois que Jesus morreu e que o véu se rasgou, esse leite ele desce do ducto direto do céu. E para nós nos alimentarmos e crescermos na estatura de varão e varoa perfeito. Não é isso? É verdade, irmã. Irmã Ana Lúcia, por isso que Sim. eu tive a preocupação de trazer aquela palavra no início da aula. Não sei, a irmã acho que já estava falando No grupo sobre a da alma. alma. Isso. Da alma receber, se alimentar da verdade. Por quê? O que que as almas têm se alimentado? As almas têm se alimentado dos dejetos dos outros. Por quê? Porque eles estão comendo, estão dejetando, e as almas vão lá e comem o que eles estão dejetando. Comem o que estão Eu dejetando. Eu imagino, pastora Ariadne, a gente que é da linguagem, né? No português, as pessoas elas leem e interpretam de acordo com as suas perspectivas, né? Com Exatamente. sua realidade, suas vivências. E assim nós vamos, por falta de conhecimento, nós perecemos. Quando a senhora se levanta com o irmão Maico para nos ensinar, isso é o que Jesus quer, né? Ele só ensinava enquanto esteve na Terra, né? E a gente fica, né, viajando, mas ele só ensinava. Então, se nós somos mini-Cristo, se nós somos embaixadores do reino, o que é que nós temos que fazer? Ensinar o pouco que sabemos, né? É E verdade. assim, quando chegarmos nessa estatura que ele almeja que nós cheguemos, né? É Assim eu verdade. entendi, É isso tá? mesmo, irmã Ana Lúcia. É bênção. É isso mesmo. Muito bom estar com vocês, muito bom estar aprendendo mais. Eu já fiquei imaginando tanta coisa, Glória a Deus. Glória a Deus. já Glória a fico Deus. imaginando me alegrando, né? E Aleluia. assim que a gente precisa, né? Cada um vai Aleluia. dar conta de si, assim como o Salmo 119:11, né? É. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja Obrigada só. pela oportunidade. Amém. Estamos juntos aí, irmã Ana Lúcia. Lê aí, irmão Maicon, Mateus 24:14. Vou ler agora. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha só. O fim da era da igreja, esse fim está falando do fim da era da igreja. O fim vai vir quando o evangelho do reino, esse reino for pregado. Nós já conhecemos o evangelho da graça. Deixa eu pesquisar bem aqui, que eu estava esses dias pesquisando, porque muita gente pensa que o evangelho do reino é o mesmo evangelho da graça. Mas veja como vai dizer. Deixa eu ver se eu acho a referência aqui. Tá. Eu não vou conseguir achar agora, mas tem uma parte que ele fala o evangelho da graça de Deus. É Atos capítulo 20, irmão Michael. Bora abrir lá. Bora. Atos 20. Atos 20. Deixa eu abrir aqui junto também. Shalom, pastora. Shalom.
Pastor, eu estava estudando esses 2 dias e essa questão de Mateus 24:14. Uhum. No final, não é pregar, é proclamar, é falar. Sim, Então, assim, quando o evangelho ele for falado a todos, for proclamado, então virá o fim. E muitas vezes nós queremos pregar o evangelho do reino e não proclamar ele. E aí, essa é uma dificuldade que nós estamos tendo hoje. Ao invés da gente estar proclamando o reino de Deus, nós estamos querendo pregar o reino de Deus. Proclamar é você trazer um reino como um testemunho. sim, Pregar eu entendo que seja como se a pessoa, você Pela trazesse um salvação. entendimento, isso. E aí, assim, eu fiquei impactado por quê? Porque hoje em dia, é muitas pessoas, verdade. elas estão tendo esse acesso da proclamação do reino em muitos lugares, muitos lugares. Até mesmo os ímpios, eles, muitas vezes, aqueles que já estiveram na verdade que é Cristo, já foram cristãos uma vez e retrocederam, mesmo eles, assim como aquela... Teve uma mulher, eu não sei o nome, que falou lá no carnaval, da Ivete Sangalo e tudo, ela proclamou o reino ali. E quantas milhares de pessoas não escutaram através dela sobre o reino de Deus? Na verdade, Então, ela proclamou ali a grande tribulação. sim, mas ali, o povo ali, quem tem curiosidade, ele vai buscar o que é aquilo ali, né? Porque Foi. uma pessoa do mundo, ela está falando algo de Deus. E ele vai ali buscar o que é que ela está falando. E aquilo ali já serve de Sim. testemunho perante o Senhor. Sim, o testemunho serve, verdade. É. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo, pastor, é forte isso aí. O caso de proclamar o reino, né? Porque o que que acontece? A gente proclama reino de Deus e também pode proclamar o reino dos céus, né? E quando ele fala aqui, ó, Mateus 24:14, e este evangelho do reino, né, será pregado. Por quê? Porque ali é Jesus falando, é o próprio Jesus falando do reino dos céus. Por isso que ali é o reino dos céus. Eu não estou achando a referência que eu queria dar aqui. Depois eu vou procurar para dar para os irmãos. Deixa eu ver Amém. só. Não estou achando, não. Mas fala assim, especificamente, Evangelho da Graça. Ou seja, existe uma diferença entre Evangelho da Graça e existe uma diferença entre Evangelho do Reino. Assim como vai ter também o Evangelho eterno, né? Durante a grande tribulação. Lembra que vai ter um anjo pregando o Evangelho nos céus, dizendo, deem glória a Deus, né? Arrependam-se, deem glória a Deus. Então, vai ser a pregação do Evangelho do Reino. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, o Senhor nos fez reino, reis, tem outra, em outra tradução, reino, e sacerdotes. Para quem? Para Deus e seu Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Aí Amém. nós já lemos o verso 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Aleluia. Pastora, Diga, meu filho. no versículo 6 aí que a gente está lendo, tem mais um ponto aí que eu queria para a gente colocar, que Pois, pri- primeiro, antes de colocar esse ponto, eu quero falar sobre o que a irmã Ana Lúcia falou. Que ela falou e fez uma analogia aí sobre o que a gente estamos acostumados a ficar tomando leite ali no peito da vaca, né? Só é, que ela fez uma analogia, né? Só que quando Cristo morreu e ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou. Então, assim, ela quis dizer com isso que eu entendi, que nós não precisamos mais tomar o leite no peito da vaca, nós podemos tomar o leite que desce diretamente do céu, né? é mesmo. Porque nós já temos o livre acesso, né? É Sobre, mesmo. sobre isso daí, é, sobre isso daí eu queria só dar uma pincelada, que lá em 2 Pedro, capítulo 2 versículo 2, Pedro ele vai dizer assim, ó,
ele vai dizer para os irmãos, assim, no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Pedro, ele vai dizer que nós devemos deixar, pois, toda a malícia, né? Tudo aquilo que não é bom, todo engano. Pessoas, se você vive enganando pessoas, se você vive sendo enganado com algumas palavras que não é a palavra de Deus, deixemos isso de lado. Se nós estamos fingindo ser alguma coisa, deixamos isso de lado. Se nós somos invejosos, deixamos isso de lado. Se nós temos muita sorte de coisas ruins, que é maledicências dentro de nós, deixamos isso de lado. Para que nós vamos deixar isso de lado? Para desejarmos ardentemente, como quem Aleluia. queima algo dentro de você. Para você desejar ardentemente como um menino recém-nascido. Desejar o que um menino recém-nascido deseja? O que um menino recém-nascido deseja? Leite. Nasceu, só tem 1 mês de vida. Só deseja o leite da mãe, que é o leite puro. É Aí isso ele aí. diz, olha, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Porque se ele faz questão de enfatizar que nós devemos desejar ardentemente o leite que é puro, é porque tem um leite falso aí rodando no meio aí, ó. Meu Deus. Entendeu? É, Se ele faz essa Eita questão de glória! enfatizar, nós temos que ficar esperto que um leite falso está circulando por aí. Então, nós temos que provar as coisas mediante a luz da palavra. Então, ele está dizendo, desejar o puro leite espiritual. Por quê? Porque por meio desse leite que é o puro, que é o verdadeiro, vocês vão crescer para a salvação. aleluia. Entendeu? Aleluia. Então a gente tem que ficar esperto com essa situação de não ficar tomando esse leite aí no peito da vaca e tomar ele direto do céu, que é o puro. E é tão. O Ah, segundo. Pode pode falar, falar. pastora. Não, e isso é O tão, segundo. tão forte, irmão Maico. Por quê? Porque em Apocalipse, quando você está falando isso, que a gente não deve se acomodar de receber, e muitas vezes receber o leite contaminado, aqui em Apocalipse nós vamos ver que Jesus diz assim, olha, vem a mim, na igreja de Laodiceia, se não me engano, ele diz assim, vem a mim, compra de mim ouro refinado, entendeu? Por quê? Porque tem aquele ouro que não é refinado, assim como a Bíblia também fala de um ouro que não é bom, né? Porque ele diz assim que lá é a terra onde tem o ouro bom, né? Então, quando a gente fala de reino, irmã Ana Lúcia, a gente está falando justamente sobre isso. Você não se contentar, né, com a palavra que vem de outras bocas e não analisar as escrituras, não, né, ler assim verso por verso, igual nós estamos lendo. Você vê que tudo a gente dá referência, né, irmão Mike, quando faz aqui uma abrangência, ele traz todo o fundamento bíblico, né? Nós não trazemos por emoção, por isso que a alma satisfeita, ela se move pelo quê? Pelo propósito, e não se move pela atenção, entendeu? Sim. E Lembrou, quando você... também, perdão, lembrou, não existe o leite desnatado? Sim. Tem o semi-desnatado, o integral e o desnatado. Já que eu gosto de analogia e parábolas, e o irmão Maicon percebeu, eu fiquei no meu cérebro pensando, meu Deus, como é ruim um leite desnatado. Ele é aguado. É mesmo. E a gente pode muito bem provar do leite puro que satisfaz. Uma criança que toma o leite desnatado, logo em seguida ela tem fome. Mas uma criança que toma do leite materno, no leite de onde teria que vir a origem para dar todo o alimento das nossas almas como filho, é do Pai. É isso aí. É isso aí. Continua, irmão Mike, que você queria falar. Sim, o segundo ponto é que, além dele ter nos feito reino, ele também nos fez sacerdote. Sim. Qual era a função do sacerdote, né? Aqui, João está fazendo essa analogia, mostrando aqui a sombra e a imagem real, né? A função do sacerdote era oferecer dons, sacrifícios e intermediar o povo, entre o povo e Deus, né? Estava ali numa posição do centro, entre o povo e Deus, para levar o povo a Deus ou trazer as coisas concernentes a Deus, né? Paulo explica isso lá em, acho que é Coríntios, e
trazer os dons concernentes a Coríntios, não, perdão, a Hebreus, trazer as coisas que são concernentes a Deus para os homens. Sim, Então, além dele nos ter feito reino, ele também nos fez sacerdote, é para que forte. nós, como sacerdotes, que a função do sacerdote era oferecer dons, nós, como sacerdote, pegamos esses dons que temos, que Deus nos entregou, e vamos oferecer a Ele, oferecer a Deus de que forma? Oferecer a Deus executando esse dom aqui na terra. Se Deus te deu o dom da palavra, execute esse dom da palavra, porque você é Aleluia, sacerdote. aleluia. Se Ele te deu o dom do evangelismo, o dom de você amar as pessoas, o dom de cuidar, que é o dom do pastoreio, né? Que tem muita gente que pensa que o pastoreio é um cargo. O pastoreio nunca foi um cargo. Se alguém que pensa de estar aqui no nosso meio, eu vou falar aqui, pastor, rasgado. Abertamente, meu filho, pode falar. Se tem alguém que está aqui no nosso meio e acha que o pastoreio ele é uma função, ele é um cargo, eu vou dizer, miserável homem que tu és, meu irmão. Meu Deus. Muda essa concepção. Por quê? Porque o dom do pastoreio, a palavra já diz, ele é um dom. Ele é Aleluia. dom. A palavra de Deus diz que o dom é de Deus e ele dá o dom para quem ele quer. Se ele te deu o dom do pastoreio, que é o dom de cuidar das pessoas, você, como sacerdote, que Apocalipse João está dizendo que ele nos fez sacerdote, você tem que executar esse dom de cuidar das pessoas. Entendeu? Quando você compreende que aquilo que Deus te deu não é um cargo numa hierarquia, mas ele é um dom que ele te entregou, você passa a viver no exercício desse dom e não na função do cargo. Quando você vive na função do cargo, a função ela traz pesos, ela traz fardos pesados que você não vai conseguir carregar, porque você está trabalhando o dom como se fosse um cargo. Mas se você executa o dom que Deus te deu como um dom, você executa ele com alegria e ele não tem peso. Ele não tem peso nenhum. E eu vou te Então, falar nós mais. temos que observar. Pode falar, pastor. Sabe o que que é? A gente fala sempre de vencer, ao vencedor, né? Aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, né? Porque você falou de dom, você falou de obras também, né? E eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, né? Assim que fala em Apocalipse 2. Aí o que que a gente fala, né? A gente fala que a gente está fazendo a obra de Deus. Quando você falou assim, como um cargo, é como se eu realmente estivesse fazendo a obra de Deus, mas eu não faço a obra de Deus. Deus faz a obra dele através de mim. É diferente. E olha só, a primeira obra que o Senhor faz é em mim, para depois ele fazer através de mim. E isso, quando ele faz primeiro em mim, para depois fazer através de mim, é quando você vai compreender efetivamente o que é um dom. O dom do pastoreado, o dom da palavra, de ser mestre, apóstolo, profeta, de vários dons. Nós vamos ter as aulas aqui, né, de dons. Vai ser poderoso essas aulas. Eu creio que vai ser logo depois dessa de Apocalipse. Então, irmão Michael, eu vejo muito isso que o senhor falou, justamente isso. Ah, pastor, e como é que eu vou fazer? Que eu falo, porque a gente está acostumado a dizer, não, eu vou ali fazer a obra de Deus. Não, você vai deixar que Deus faça a obra dele através de você. Mas antes disso, é necessário que ele tenha feito a obra em você para poder depois fazer a obra através de você. Por quê? Fazer essa obra em mim é mais importante do que ele fazer a obra através de mim. Porque quando ele faz a obra através de mim, se ele não fez a obra em mim, eu vou carregar tudo como um cargo, como um fardo pesado, eu não vou aguentar. Eu que estou fazendo a obra. E a obra não é sua, meu irmão, a obra é de Deus. Não é verdade? Amém, é verdade, é verdade. Pois é, pastor, então, assim, como sacerdote, João ele ainda vai dizer assim, ó, que ele nos fez o reino, ele nos fez o sacerdote para alguém. Para quem? Ele nos fez o reino e o sacerdote para o seu Deus, que também Aleluia, é o seu Pai, né? aleluia. Uhum. Aí ele diz, a ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Então, a gente tem que ficar ligado nessa questão também do sacerdote.
porque é o que ele nos tornou, né? E todo sacerdote tem uma função. Tem. Nenhum sacerdote foi para o tabernáculo para sentar lá na frente da mesa da propiciação lá e cruzar as pernas e o braço É e isso mesmo. simplesmente comer o pão, né? Todo sacerdote tem uma função. Então, se ele fez agora todos nós sacerdotes, todos nós temos uma função. É um Então, nós temos que ministério, né? A executar pastora essa Macés função. falou aqui. É um ministério. E ministério é o quê? Serviço. É servir. Entendeu? Não é ser servido, não. É servir. Eita, que é difícil. Jesus amado. É difícil. Eu vejo assim, irmão Michael, as pessoas perguntam, né? Você acha que está muito próximo? Até estava conversando isso com a pastora do Senhor Jesus voltar. Eu falei, olha, está próximo. Mas assim, eu sei que ainda vai acontecer muita coisa até ele vir. Por quê? Porque a igreja não está madura. A igreja não está madura. Na sua completude, ela é extremamente emocional. Ela é uma alma vazia que se move pela atenção. Ela não é uma alma satisfeita. Ela toda hora quer uma coisa diferente para poder se alimentar. Ela não se alimenta da palavra na sua completude, sabe, irmão Maico? Tem uns até que tentam, mas criou-se, pelo menos aqui no Brasil, né? Criou-se uma cultura religiosa mesmo, de que você é crente porque você põe a Bíblia debaixo do braço e vai para e vai para o templo, não é nem templo, porque templo somos nós, né? Vai para o prédio, aonde há as reuniões, porque é um prédio, meu irmão. Se você deixou de alugar aquele prédio, amanhã ele pode se tornar um prostíbulo. Eu falo logo rasgado para você entender que aquilo ali não é a igreja, é um prédio. E nós somos o templo de Deus, e reunidos nós somos o templo, né? Nós somos a igreja de Deus. Então, irmão Michael, eu vejo a igreja ainda muito imatura, porque você vê uma aula rica como essa, eu mesma aprendo muito. Veja quantas pessoas se interessam a estarem aqui ao vivo, né? São poucas que se interessam, mas aqueles que se interessam fazem toda a diferença também. Então, por isso que eu sei que o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar na forma oculta dele. E aí depois o cacete vai comer, meu irmão. Falo logo rasgado, porque vai ser pau na grande tribulação para o irmão amadurecer. Tanto isso é tão sério, que tem mestres, irmão Michael, que ministram, que ensinam, que na grande tribulação vai ter filho, com o Espírito Santo que é selado, vai ter filho aceitando a marca da besta. Por quê? Porque ele não crê que o indivíduo ainda assim vai amadurecer. Sabe? Aí é quando eu digo, gente, pode ter apóstolo que nunca verdadeiramente creu que Cristo é o Filho de Deus e veio em carne. Ele crê da boca para fora, ele age pela emoção, ele leva um povo tudo pela emoção. E Deus ainda preserva, porque é o joio no meio do trigo. É o joio no meio do trigo. Sim. E aí, meu irmão, sim, A senhora falando aí de um templo, ele é alugado, certo? o prédio. Depois o prédio, o templo, estrutura física, né? Não, a palavra diz que nós somos o templo de Deus, nós, o nosso Isso corpo. que eu quero falar. É templo do gostaria Espírito de chegar. Santo. É isso que eu quero falar, né? Então, o templo, eu gosto de fazer analogia, meu cérebro faz, né? Não é Muito nem que eu não bem. queira, né? É, Então, o templo lá, ele vai ser desalugado, ele pode virar prostíbulo. E o nosso templo, casa de Deus, também, se desalugar, se o Espírito Santo parar de habitar, pode virar um prostíbulo. É é. forte. Sabe o que acontece, irmã Ana Lúcia? Nós aprendemos que nós podemos perder o Espírito, mas, na verdade, nós estamos selados pelo Espírito. A palavra diz que nós fomos selados com o Espírito da promessa, que é quem? É o nosso penhor, a nossa garantia. Ele é um selo. O selo, ele não pode ser retirado. A diferença é que nós somos um ser triuno. Nós somos Espírito, alma e corpo. O Espírito de Deus, ele se faz um com o nosso espírito quando nós aceitamos a Jesus. Por isso nós não tem mais como desfazer. Por isso que a palavra diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Aí eu pergunto, irmã Ana Lúcia, a senhora peca? Todo dia. Então quem é que não peca? É o Espírito. O Espírito, ele não pode mais pecar. Por quê? Porque o império das trevas já não pode mais com ele, porque ele se faz um com Deus. Eu explico isso muito bem, viu, irmã Ana Lúcia, nas aulas introdutórias, explicando o Evangelho do Reino, o Evangelho da Salvação.
né? Explicando aí, destrinchando toda essa natureza, toda a questão do reino, da graça, da disciplina, do reino milenar, né, irmão Michael? Inclusive, nós vamos fazer essa versão digital, Michael. Nós vamos fazer ela aqui para disponibilizar para o pessoal no YouTube, porque ela é muito esclarecedora e eu fiz ela presencial lá na igreja, IARG. Então, nós vamos fazer ela online. Eu já convido aqui o irmão Michael para estar trazendo aí comigo esses assuntos que já estão prontos, é só a gente trazer. Então, o meu espírito, ele está selado. Esse espírito, ele não deixa mais. Agora, ele é adormecido. Por quê? Porque se você não deixar que a tua alma seja governada pelo teu espírito, ela vai ser governada pela própria alma. Entende? Sim. E aí sim, ela pode ser o quê? Ela pode ser prostíbulo, ela pode ser o que ela quiser, mas o espírito jamais. Por quê? Porque ele agora foi feito um com Deus. Por isso que, pela fé, né, é pela graça, é pelo favor imerecido de Cristo que nós recebemos o selo, porque nós jamais, pela nossa ação, pelas nossas obras, jamais conseguiríamos conquistar o Espírito Santo no nosso espírito, né? Emmanuel, Deus dentro Mas da é um gente. exercício, pastora, é um exercício diário, certo? Sim, Essa sim, conversão, ela não é de uma vez. Eu não não, é sei se diário, é um tem muitas processo. discussões, né? Eu É, entendo que é um exercício diário, é uma purificação diária. A santidade é um exercício, como uma academia, que se você deixar de ir, os seus músculos vão, né? é um Então, processo. eu entendo que nós somos eclésias, chamados para fora, né? Sim. Então, se nós somos chamados para fora, eu só posso ir se eu estiver nessa comunhão com a Trindade. Eu faço parte da Trindade, certo? Sim, Eu sim, entendo que faço, pode me corrigir, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou filha, isso. Na certo? verdade, assim, a triunidade divina de Deus, ela é uma só. Ela é o Pai, é Cristo e o Espírito Santo. Nós Sim, somos feitos filhos com Cristo, somos feitos co-herdeiro, né? Nós não somos deuses. Nós não somos sim, deuses. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, por isso veja como Deus é perfeito. Ele criou também o homem triuno para que ele seja um na sua completude. Criou espírito, alma e corpo. Deus habita no nosso espírito e quando a nossa alma ela é convertida ao nosso espírito, lembra lá em Romanos 12 que fala assim: não se conformeis com este mundo, mas sedes renovados, né, na vossa mente, não é isso? O que é ser sim. renovado? É ter a mente de quem? A mente de Cristo. De Cristo, É a sim, mente é um de, é exercício um, diário. é um processo da salvação que eu chamo de salvação orgânica. Por quê? Porque a Sim. salvação judicial, a salvação da lei, ela foi cumprida por Cristo, por Jesus o Cristo. Mas nós vamos trazer isso aí nas aulas mais profundas, só sobre isso. Vamos trazer todas as Só referências para que isso fica muito claro. E só para finalizar, que eu entendo, aí me corrija, nós só podemos ter essa comunhão quando nós realmente entendemos que temos que desaparecer, né? Não temos Temos como que ser Deus, morrer, né? temos que E morrer. morrer, né? A nossa carne, né? Então eu entendo dessa forma. Então não é uma trindade no sentido de ser Deus, é para ter comunhão com Deus. Ele não habita em tempos impuros. Quando nós temos ira, quando nós Sim. temos mágoa, ele, né? O Espírito Santo não está, né? Nessa comunhão. É assim que eu entendo. Me corrija. E é verdade. Quando a nossa alma está irada, quando nossa alma peca, ela não está sendo uma com o Espírito. Ela não está Sim, sendo uma. Entende? sim, Pastora, sim. Pode falar, irmão Michael. eu vou só fazer uma explicaçãozinha aqui do que a senhora já falou. Aqui, ó, dobrei um papelzinho aqui, não sei se dá para os irmãos ver. Eu dobrei aqui um papelzinho como quem dobra uma carta, né? Ninguém quase não conhece mais carta, né? Sim, Como quem dobra uma carta. Só que ele está descolado. Ele pode ser aberto em qualquer lugar. O que a pastoraliagem está querendo dizer, irmã Ana Lúcia, é que sim, dobra-se a carta e cola-se um selo na borda dessa carta. sim, Eu envio a carta para a senhora. sim, Se a carta chega aí para a senhora sem o selo, a senhora sabe que essa carta foi violada, sim, não é? Porém, se sim, a carta chega aí para a senhora com o selo, a senhora sabe que o conteúdo que está na carta é verdadeiro.
Muito lindo Então, isso. Meu Deus, então o que poderoso. acontece? Deus, ele nos deu o selo de uma promessa. E Sim, o selo não tem como ser retirado. Primeiro, porque ele é garantido por Deus através de uma promessa, e porque sim, o conteúdo que está selado não pode ser violado, porque esse aqui é um selo inquebrável, diferente do selo da carta que nós conhecemos. sim. Esse selo aqui que está nos selando até que nós cheguemos até Cristo é o Espírito. É o nosso penhor, a Então, nossa garantia. Aleluia. não tem como ser Que lindo, muito rompido lindo. antes de chegar no seu destino, entendeu? Muito Sobre, lindo. sobre a questão do corpo, alma e espírito, o que que acontece? O corpo, que é a nossa carne, ela deseja fazer algumas coisas. Eu escutei a senhora falando que nós temos que matar a carne. Sim, uma O tentativa nosso diária. espírito, o nosso espírito, ele está atrelado ao Espírito de Deus. Só que a nossa alma, que são os nossos desejos e vontades, eles são fortes o suficiente para, para tentar fazer com que o corpo execute aquilo que a alma quer. Eu quero pegar esta garrafa. Então, a minha alma que deseja, que são os meus desejos, emoções e vontades, a minha alma que deseja pegar essa garrafa, ela manda um comando para o corpo e o corpo pega essa garrafa, que é o corpo, a carne fazendo a sua vontade, as vontades da alma. Sim. Só que quando eu tenho o Espírito de Deus e eu faço com que o Espírito de Deus que está atrelado ao meu espírito encha a minha alma com as vontades do Espírito, a minha alma pode desejar pegar essa garrafa, mas ela não vai ter o poder suficiente de fazer com que o meu corpo execute esse desejo da alma, porque o desejo que vai imperar na alma é o desejo qual o Espírito encheu essa alma. Sim. Então, se o meu espírito enche a minha alma com os desejos do Espírito de Deus, os desejos, emoções e vontade dessa alma vai ser que apenas o que vai ser sempre que o corpo esteja próximo de Deus, porque ela está cheia dos desejos e vontades do Espírito. Aleluia. Então, a alma aqui subjuga a carne, mortificando a minha carne. Tem crente que Aleluia. pensa que mortificar a carne é jejuar. Sim. Não é. Mortificar a carne é quando a sua alma está cheia das vontades do Espírito de Deus e ela Aleluia. faz com que o seu corpo não faça aquilo que a alma deseja, mas sim aquilo que o Espírito ordena que a alma mande que o corpo executa. Então, Aleluia. isso é mortificar a carne, porque a carne não vai mais fazer aquilo que ela quer, mas ela vai fazer a vontade do Espírito, vai fazer a vontade que é do Espírito, mas que está na alma, que a alma está cheia dela, entendeu? Veja se eu entendi. Eu não preciso lutar contra a carne, mas me aproximar de É Deus. isso mesmo. A presença dele Bingo! facilita tudo. O fardo dele é leve e o jugo é suave. É assim, ó, tem muito Bingo! crente lutando contra o pecado, mas você não tem que lutar contra o pecado, contra a carne, você tem que viver no Espírito. É só isso, Lindo, né? viver no Espírito. Lembra de Paulo, o que Paulo disse? Pega teu corpo e viva com o teu corpo no Espírito. Aleluia. E aí, quando você estiver vivendo com o teu corpo no Espírito, não satisfareis mais os desejos da tua carne, que a tua alma vai estar cheia do teu Espírito. Lembra Eita dessa passagem de glória. Paulo? É o leite puro, verdadeiro e o leite desnatado, né? É mesmo, é mesmo. Isso tudo que nós estamos falando é tão poderoso porque tudo isso faz parte do reino. Você só Sim. consegue reinar, você só consegue que a obra de Deus seja feita em você primeiro quando você compreende tudo isso. Por isso ele nos fez reino, por isso a visão do reino. Por quê? Porque do reino dos céus, o reino onde ele também nos chamou para governar com ele, sermos filhos maduros. Ser filho maduro é nada mais, nada menos do que deixar que o Espírito conduza todo o nosso ser. Aleluia. Amém? Aleluia.
Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. É Amém. por isso que tu sede santo, porque sou santo, é isso? Isso também. Também. Eu tenho uma palavrinha para explicar, só que eu não vou explicar mais hoje, que a gente já extrapolou o horário, para dizer o que é santo. Quem é santo? Santo é aquele que é justificado. É aquele que é justificado. E quem é que é justificado? É aquele que crê em Cristo. Ele é justificado pela lei. Mas eu vou trazer essa palavra na próxima aula, tá bom? Aí eu vou explicar o que é santidade. Por isso que a palavra diz assim, ó, que sem santidade ninguém verá a Deus. O que é santidade? Deus. É ser justificado, não é você ser santo com a saia lá embaixo enquanto mulher, entendeu? Não é o teu comportamento, mas é a tua transformação. Não se trata de comportamento, mas se trata da transformação da tua mente, do teu ser, que então ele vai conseguir viver no Espírito. Amém? Através da comunhão, né? Através da E comunhão. pode ficar tranquila. E pode ficar tranquila. Se você não conseguir se tornar santo, Deus tem uma forma de te tornar santo. Tem mesmo, Sim. eita glória. Quando a senhora falar na aula, eu vou explicar. Sim. Meu Deus. Mas é isso aí, Mana Lúcia. Nós vamos ter que trazer, viu, irmão Marco, essas aulas iniciais para poder, assim, trazer com clareza. Porque, por exemplo, você já vai explicar para ela, será se ela vai entender? Porque ele vai falar que mesmo que através do fogo você pode ter essa santificação, né? Então, tudo isso está na palavra, tudo tem a referência que a gente vê, né, de forma paulatina, explicadinho, né, naquelas aulas ali de introdução a todo esse estudo, na verdade, elas são muito importantes. Mas, E glória a vocês são bem Deus, práticos, não tem como não entender, e a gente também não está sozinho, né? A revelação do Senhor vem junto, né? é forte, é isso aí, Ana Lúcia, é isso aí, glória a Deus. Então, vamos encerrar a aula de hoje, amém? Shalom, shalom, até a próxima Amém. terça, vamos esperar Deus aí, abençoe. amém, Deus abençoe, irmãos, fica com Deus, shalom, Amém. shalom.